Uma boa e abençoada noite a todos nós. É com muita alegria e gratidão que recebemos aqui no Centro Espírita Luz do Vale a Nani, que não vou usar dizer o sobrenome, só se ela quiser, né, Nani? E também, antes de colocar as informações, a gente tem muita gratidão, de fato, a Nani, porque depois que eu comentei semana passada da nossa ida à FERX, depois nós recebemos as primeiras pessoas de vínculo dentro da UMI Montenegro, foi a Nani e o Paulinho que vieram nos visitar, e durante muito tempo e até hoje é a casa de referência, que é o Caminho da Luz de Teutônia, do qual nós sempre buscamos, né, auxílio, né, dos experientes, né? Exatamente. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. E antes de nós passarmos, então, a fala para a Nani, que fará a exposição doutrinária de hoje, nós vamos, de costume, colocar algumas lembranças, alguns avisos sobre o trabalho da casa. Então, o Luz do Vale conta com a exposição doutrinária em sextas-feiras, às 19h30, do qual é transmitida pelo canal do YouTube e do Facebook, sempre às 19h30, e após a exposição nós temos um momento de passe e radiações, frutificações de água, né? Nos domingos nós temos o Evangelho no Lar, que é realizado às 9h, via o grupo de WhatsApp do Centro Espírita, com o link, e à noite, às 20h30, junto ao UMI Montenegro, também postado no grupo de WhatsApp. Né? Quem tiver interesse em participar, contate conosco para poder estar inserido nessas atividades. Agora, em março, o Luz Vale retoma os seus estudos. Teremos, a partir do dia 9, segunda-feira, o estudo introdutório à doutrina dos Espíritos. Nas quartas-feiras, estaremos estudando o livro Céu e Inferno, a partir das 19 às 20. E das 20h10, nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. E nas quintas-feiras, às 18 horas, nós daremos início aos estudos iniciais da mediunidade. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar, nos contatem via os canais que temos aí para esclarecer dúvidas, informações a respeito dos estudos. O Luz do Vale também tem um momento de preces e radiações, que acontece nas sextas-feiras, às 19h15, onde é disponibilizado um link anteriormente para a solicitação de preces e radiações. Temos também ações envolvendo assistência social, né? Que também, quem tiver interesse, por favor, nos contate, né? Realizamos acolhimento fraterno com alguns dias e horários, sob agendamento. Então, todos que estiverem interessados num acolhimento fraterno, entrem em contato pelo Messenger do Facebook ou o telefone nosso, que também está disponibilizado para o acolhimento fraterno nas redes sociais, né? Então, acredito que temos na casa 2 postos de livro, o livro para empréstimos e livro para vendas. Disponibilizamos também o Clube do Livro, que é uma proposta bastante interessante e que nos dá acesso a livros, né, disponibilizado pela Livraria Francisco Spinelli, da nossa federação, a FERX, né? Então, todos os meses, interessados em participar, tem 3 modalidades de assinatura: para a infância, a juventude e adulto. Também busque maiores informações junto a nós, né? Então, nesse momento, nós vamos agradecer muitíssimo a espiritualidade de luz, que ela nos envolva, nosso mentor espiritual Francisco Spinelli, a Jesus e a todos os benfeitores que nos acompanham, que possamos nessa noite acolher a todos que aqui chegam, encarnados e desencarnados, que possamos acolher aos internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e a espiritualidade, que possamos
promover o consolo, o acolhimento e a confiança no nosso Mestre, no nosso guia, Jesus. Que possamos ser instrumentos do seu Evangelho nessa noite. Muita gratidão e passo, então, a palavra a Nani para fazer a sua exposição. Uma boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Vamos dar o nosso melhor para que a gente possa entender um pouco mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita trouxe para nós. Viveu aqui na Terra um grande pianista. Ele é pouco conhecido de nossa época, porque ele nasceu em 1860. E na sua fase adulta, realizava grandes concertos pelo mundo todo, sendo muito famoso e admirado na sua época como grande pianista. Em certa apresentação sua, no palco de um enorme teatro, todos aguardavam a sua entrada para o seu grande concerto de piano. O seu nome era Paderewski, nascido na Polônia. Na parte de cima do teatro, nos camarotes, pessoas em grande quantidade estavam esperando a apresentação. E no auditório, na parte de baixo, lotado também. Uma mãe levou o seu filho pequenino para assistir com ela o grande pianista. E antes da apresentação, a mãe começou a conversar com uma pessoa que estava ao seu lado, e o menino, como toda criança que não consegue ficar parado no lugar por muito tempo, o menino se levantou e a mãe, conversando com a pessoa ao lado, se descuidou. Ela não viu que o menino foi se afastando para o lado, foi caminhando, e ele então começou a andar pelo teatro. Ele encontrou uma porta, onde acima dela estava escrito proibido a entrada. E como ele não sabia ler, abriu a porta e entrou. Naquele momento em que o menino entrou, apagaram-se as luzes da plateia e foi anunciada a entrada do grande pianista Paderewski. E as cortinas foram se abrindo, e a mãe naquela hora parou de conversar com a pessoa ao lado, prestando atenção no palco, e viu estarrecida que na banqueta do piano, no palco, o filho dela estava sentado. Imagine, gente. E o menino, que não estava prestando atenção no público, não reparou que as cortinas haviam sido abertas. A mãe entrou em pavor. Quando ela viu seu filho no palco, ao piano, colocando vagarosamente as suas mãozinhas sobre o piano, esticando o dedo nas teclas. E o menino, então, começou a tocar com o seu dedinho, cai, cai, balão, cai, cai, balão. Naquele momento, por trás dele, entra no palco o grande pianista Paderewski. E ele, vendo que o menino não o tinha visto, Paderewski olha para a plateia e faz um sinal de silêncio, que todos fiquem quietos, para não chamarem a atenção do menino.
Imaginem a situação da mãe. E o menino continuou com os seus dedinhos a tocar Cai-Cai Balão. E o pianista por trás dele lhe disse ao ouvido: não para, continue tocando. E em poucos minutos não era mais o Cai-Cai Balão. Era uma grande sinfonia improvisada. Em torno das notas simples da criança, o gênio do piano formou uma grande apresentação, amparando e embelezando a singela apresentação daquele menino, levando o público às lágrimas de emoção e os aplausos fervorosos no final. O que aconteceu? O menino não se assustou, ele continuou tocando, e o grande pianista, com a sua mão esquerda atrás dele, começou a fazer a base da música. E com a mão direita, começou a fazer o solo da singela e infantil música Cai-Cai Balão. E o público ficou emocionado, e os aplausos fervorosos aconteceram no final. O que será que este acontecimento pode nos trazer como ensinamento? Todos nós, aqui na nossa vida, estamos tocando um Cai-Cai Balão. Porque todos temos algum tipo de talento em nós. Estamos iniciando aprendizados novos. E esta música é uma das primeiras que as crianças aprendem nas aulas de piano. Mas nós não precisamos ser maestros ou gênios em nada. Mas simplesmente precisamos dedilhar as nossas notas, iniciar e não desistir da melhora dos nossos aprendizados pelo treinamento constante e pela repetição das boas ações. Porque quando nós fizermos isso, quando tentarmos realizar algo de bom, um grande maestro abrirá os seus braços por sobre nós e com suas mãos dadivosas fará o resto da sinfonia, colaborando conosco. A partir da nossa atitude de iniciar alguma coisa e se manter na mesma intenção sem desistir, se manter sempre. Parece então que naquele momento em que nós resolvemos fazer alguma coisa, que seja para melhorar algo que não está bem, que seja uma atitude bem simples, mas em direção ao bem, nós não estaremos mais sozinhos a partir daquele momento. E nós, então, ouviremos, como que de dentro da nossa mente, alguém dizendo: não para, continue, continua tocando, não desista, que tudo vai dar certo. Confie que não está só para realizar o que precisas. Porque para continuarmos tocando as realizações em nossa vida, não precisamos iniciar com perfeição, mas com boa vontade e persistência em se manter nessa atitude que então estaremos indo a caminho da conquista. Os grandes feitos não dependem somente de nós. Uma boa parte, sim, a nossa iniciativa precisa existir. Mas os grandes feitos dependem também dos maestros, que com certeza absoluta Deus envia. E estão conosco nos amparando, nos dando forças,
nos dando coragem, mas aquela coragem de seguir adiante e não desistir de realizar algo de bom em nós. Os grandes maestros, os nossos mentores espirituais, o nosso anjo de guarda, espíritos familiares que nos acompanham, todos estarão, conforme a nossa necessidade, junto a nós, nos amparando nas ações necessárias. Em nossas preces, nós iremos pedir o auxílio do alto, e Deus enviará alguém a nos auxiliar, a nos puxar para cima, pessoalmente e ao nosso lado. Não estaremos sozinhos jamais. Então conseguiremos ter as conquistas. E as grandes conquistas em nossa vida não são somente nossas. São também dos mentores espirituais, dos anjos de guarda, dos maestros que estão em torno de nós, enviados por Deus. Os companheiros encarnados, que estarão também em equipe nos auxiliando, que seja em forma de um amigo, de um irmão, de um pequeno colaborador. Tudo o que fizermos deverá ser realizado para o bem. Para o nosso bem ou para o bem de alguém. Porque, gente, não existem tarefas importantes. Existem tarefas dignas. Não são difíceis. São trabalhosas. Então vamos trabalhar para que a gente consiga realizar. Mas não podemos parar. Continua tocando. Faça alguma coisa na sua vida. Saia de casa. Resolva alguma coisa para alguém. Porque nós não estaremos sós. E na nossa volta, sempre encontraremos alguém necessitado. Mas esse início de tarefa será uma nota sozinha, como um menino tocando cai balão com um dedinho só. Mas que poderá, com o nosso esforço e com o tempo, se transformar numa grande e linda sinfonia. É isso, gente, que a espiritualidade amiga, aqueles espíritos do bem que nos acompanham, que convivem conosco, esperam de nós. A nossa iniciativa, fazer alguma coisa. E o empurrão eles nos dão para que a gente consiga realizar. Porque no momento em que encerrarmos alguma realização, que teria ainda uma excelente continuidade, parece que a gente está ouvindo. Não para, continua tocando, não desista, siga em frente. Nós não podemos desistir jamais do bem em nossa vida, jamais. Do bem direcionado àqueles com quem nós convivemos. Porque todo o bem que eu fizer aos outros, estarei fazendo para mim mesmo. Por quê? Retorno. Aquilo que eu fizer, vai dar meia volta e vem para mim em forma de excelentes energias. Agindo no bem, eu estarei afastando energias e cargas pesadas que eu construí em torno de mim, com as minhas atitudes negativas, escolhas erradas lá atrás. Com essas energias, com essas cargas pesadas nas más ações, construídas em mim por minha própria decisão, eu estarei atraindo espíritos negativos, sofridos ou doentes em torno de mim. Mas eu terei de tomar a decisão de tê-los afastados de mim para não me prejudicarem. Como é que eu vou fazer para afastar
os maus espíritos da minha volta. Para afastar os maus espíritos, nós temos que cultivar pensamentos elevados e positivos e procurar ter uma conduta moral reta no bem e nas virtudes. Os maus espíritos só estão onde eles podem satisfazer a sua perversidade. É ali que eles se encontram. Para afastá-los, não basta pedir que eles vão embora, e nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que atrai os espíritos negativos. Ou seja, eu preciso ter em mim o esforço de eliminar dentro de mim as imperfeições que atraem os espíritos negativos. Nesta conduta, na vivência, no bem, e se eu buscar o costume da oração diária, atrairemos em torno de nós os bons espíritos e eles afastarão os maus. Com a boa conduta, repito, a oração, atrairemos a presença dos bons espíritos e eles afastarão os maus. Eles não vão mandar os espíritos maus embora, repreendê-los. A energia enorme dos bons espíritos irá fazer com que os maus não aguentem receber essa vibração por não estarem acostumados. Então, eles vão se afastar. E, sem dúvida, a melhor forma de afastar os maus espíritos que nos perturbam, indiscutivelmente, é atuando de maneira a atrair os bons. Vamos lembrar que afastarão os maus. Nós não temos condições de afastar nenhum espírito. Não adianta mandar embora, não adianta xingar. Energia pesada dessa ação só atrai. Nós precisamos atrair os bons espíritos e eles, com todo carinho, com todo respeito, oferecendo aprendizados novos, conseguirão afastar de nós os maus espíritos. Onde o bem chega, o mal bate em retirada. Essa é a lei. Onde o bem chega, o mal bate em retirada. É lei de Deus. Então, vamos nos propor em modificar a nossa vida para melhor. Mas desde já, agora, com esforço próprio no bem, mas no bem sempre. As primeiras notas de qualquer sinfonia sempre deverão ser tocadas. Nós não poderemos parar e lembrar que não estaremos jamais sozinhos neste esforço. É difícil, a gente pensa, viver no bem, ter bons pensamentos, mas nós não estamos sós. E lembrar que juntos nós conseguiremos vencer. Até tudo poder se tornar em nossa vida numa grande e belíssima sinfonia com as bênçãos de Deus. Só o bem, meus irmãos, minhas irmãs, não basta. Eu preciso conhecer as leis da vida para poder atuar de forma mais adequada. Por isso é importante buscarmos o estudo, como eu vi que a Tati comentou, aqui na casa tem estudo, para a gente se esclarecer e saber a forma mais adequada de caminhar. Eu preciso fazer isso por mim, nós precisamos, nos tornando pessoas melhores, eu terei melhores energias em torno de mim, menos problemas, menos doenças, menos preocupações, menos desentendimentos e mais luz que vem do alto. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor, porque isso faz bem para mim. Só não seremos melhores pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. Por que o sapo não lava o pé?
Só não vou me melhorar por esse motivo, porque não quer. É música da Xuxa? É? Acho que é, né? Não sei, não lembro bem. Já faz muito tempo que eu não sou criança. Então, mas vamos lembrar, gente, que nós não podemos fazer igual o sapo. Deixar de agir no bem. Isso vai fazer bem para todos nós. E para aqueles com quem nós convivemos, que o nosso exemplo vai envolver a todos, porque, gente, o exemplo arrasta. E é a maior herança que nós possamos deixar aos nossos familiares, que é o nosso próprio exemplo no caminho do bem. Certo, gente? Meu comentário era esse. Então, agora nós vamos encerrar o nosso momento de aprendizado, partindo para a oração final. Para quem preferir fechar os olhos, para se concentrar um pouquinho melhor. E juntos, elevarmos os nossos melhores sentimentos a Deus, o Criador do Universo, e agradecer por Ele ter nos criado com tanto amor, e com este mesmo amor, nos conduzir até os dias de hoje e ao infinito também. Rogamos ao Mestre amado Jesus, que nos ilumine, que nos acompanhe, nos abençoe nas nossas novas e melhores intenções. E que daqui para frente, ajudando mais o próximo, sabendo que seremos mais ajudados, possamos encontrar em nossa vida mais paz e mais alegria de viver. Rogamos a Deus, o Pai de amor, que abençoe todos os nossos irmãos que por este momento passam por dificuldades, por doenças, por desesperos, que todos eles possam estar recebendo muita luz e o amparo vindo do alto. Obrigado, Senhor, pela vida e pelo seu imenso amor sobre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, gratidão, Nani, pelas tuas palavras. E nesse momento nós encerramos a transmissão da exposição doutrinária e passaremos aos trabalhos outros da casa. E que possamos ter um fim de semana abençoado, né? E que cada vez que replicarmos, vivermos e pensarmos e refletirmos no bem, estaremos transformando o bem em uma grande orquestra. Uma boa e abençoada noite.